O propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura complementar. 1 Coríntios 12, versículo 12. A igreja, um só corpo. 1 Coríntios 12, versículo 4 e 11. Diversidade de dons no mesmo Espírito. 1 Coríntios 14, versículo 26. Tudo deve ser feito para a edificação. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27. A verdadeira unidade. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2. Exercendo amorosamente os dons. E 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito e sua utilidade. Leitura bíblica. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11 e 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Objetivo geral: mostrar que os dons não são para elitizar os irmãos, mas edificá-lo. Objetivo específico: conscientizar que os dons espirituais não são para nos elitizar, explicar que os dons devem ser utilizados para edificação a si mesmo e dos outros, e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Introdução. Qual é o real propósito dos dons espirituais? Você tem uma visão bíblica e teológica a respeito do objetivo dos dons? Muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Os dons não são para elitizar os cristãos. Também não são sinal de superioridade espiritual. Nessa lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus ao seu povo. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Capítulo 1. Os dons não são para nos elitizar. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi com o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, tratou, em sua primeira carta dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito,
chegando a afirmar naquela igreja que nenhum dom lhe faltava, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha no seu meio divisões, inveja e imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, mas sim de carnal. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavra de Jesus narradas em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. No capítulo 1, nós aprendemos que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina e eles não devem ser usados para elitizar o cristão. Capítulo 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os irmãos da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente em Jesus, batizado com o Espírito Santo, esse sim deve fazê-lo para edificar o seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Os irmãos de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, ou seja, a edificarem a si mesmos, o seu desejo era que também esses mesmos crentes, irmãos, profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse assunto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante.
Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se uma reunião não entenderem o que está sendo falado? No capítulo 2, nós aprendemos que os dons só têm uma razão de existir na vida do fiel: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Subsídio teológico. A primeira relação dos dons com a repetição do fato que cada um é dado pelo Espírito leva ao clímax no versículo 11 que diz: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente e individualmente como quer. Aqui temos um paralelo com Hebreus 2, versículo 4, que fala dos apóstolos que primeiramente ouviram o Senhor e depois transmitiram a mensagem, testificando também Deus com eles por sinais sobrenaturais e milagres e várias maravilhas, ou seja, tipos de obras de grande poder, e dons, ou seja, distribuições separadas do Espírito Santo, distribuídas por sua vontade. É evidente, à luz destes trechos bíblicos, que o Espírito Santo é soberano ao outorgar os dons. Eles são distribuídos segundo a sua vontade. Buscamos os melhores dons, mas Ele é o único que sabe o que é realmente melhor em qualquer situação. Fica evidente também que os dons permanecem debaixo da sua autoridade. Nunca são nossos no sentido de não precisarmos do Espírito Santo, pela fé, para cada expressão destes dons. Nunca se tornam parte da nossa própria natureza, ao ponto de não perdê-los, de serem tirados de nós. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são permanentes. Deus não muda de opinião a respeito deles, mas aqui há referência a Israel. Capítulo 3. Edificando todo o corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros são sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 11. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus.
eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar em língua, que fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. No capítulo 3, nós aprendemos que quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Subsídio bibliológico. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis, mas o amor representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos, porém os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. Sem amor, o dom de falar se torna vazio e imprudente. Ele é como o metal que soa ou como um sino que tine. O metal que soa, ou seja, o gongo barulhento, significa que um pedaço de metal não lavrado ou gongo usado para chamar a atenção faz apenas um som sem sentido. A palavra tinir, no grego alalazon, significa colidir, um som alto ou áspero. O sino ou símbolo consistia de duas meias circunferências que eram golpeadas causando estrondo. A ideia aqui é de um inexpressível som de metal em lugar da música. O objetivo do apóstolo é mostrar que o homem que professa o dom da glossolalia, que é o dom de falar em línguas, da forma como era praticado em Corinto, mas não tem amor, na realidade, não é mais que um instrumento metálico impessoal. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja cristã necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém.